gente vai começar a carreira de número 51. A partir da carreira de número 51, a gente vai começar a fazer a cabeça do nosso Capitão América. Então, aqui do azul, a gente vai fazer uma troca de cor para esse tom aqui. É um tom cor de pele. O próximo ponto da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fazer uma troca de cor mais suave, para ela não ficar tão aparente. Mas eu já conto normalmente esse ponto. Então, ele é o número 1. E a gente vai fazer aqui mais um ponto baixo. No próximo ponto, 2. Mais um ponto baixo no próximo ponto, 3. Mais um ponto baixo no próximo ponto, 4. E mais um ponto baixo no próximo ponto, 5. Mais um ponto baixo no próximo ponto, 6. E mais um ponto baixo, 7. E no próximo ponto, eu faço um aumento. Ou seja, nessa carreira aqui, de número 50, a gente vai fazer, de 51, desculpa, a gente vai fazer um total de 7 pontos baixos e um aumento, totalizando ao final 54 pontos baixos. A gente vai fazer aqui a carreira de número 52. A carreira de número 52 será da seguinte maneira. Primeiro aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, marcar, e vamos dar sequência. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto, um aumento. Então, nessa carreira, na carreira de número 52, serão 8 pontos baixos e um aumento, totalizando ao final dessa carreira 60 pontos baixos. Carreira de número 53 será da seguinte maneira: você faz aqui o primeiro ponto baixo, marca e dá sequência. Nessa carreira, a gente vai fazer ponto sobre ponto, ou seja, 60 pontos baixos, assim como na carreira anterior, sem aumentar e sem diminuir. 60 pontos baixos. O número 54 vai ser da seguinte maneira. A gente vai fazer aqui o primeiro ponto baixo da carreira, marcar ele. E continuar fazendo. Nessa carreira, vão ser 9 pontos baixos e um aumento. A carreira de número 55, da seguinte maneira: você vai fazer aqui o primeiro ponto baixo da carreira número 55 e marcar. Da carreira número 55 até a carreira número 64, que são 10 carreiras, você vai fazer ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Então, um total de 66 pontos baixos nessas 10 carreiras que eu vou fazer. Depois de crochetada as 10 carreiras, então aqui eu vou mostrar para vocês a colocação dos olhinhos. São olhinhos assim, eu tô utilizando aqui na cor preta. E cada olhinho tem uma trava de segurança. Esses olhinhos, eles são número 9. Para começar, eu marquei aqui com um alfinete
mais ou menos aonde que eu quero colocar os olhinhos. Os olhinhos serão colocados nessas repetições que a gente fez aqui, que foram 10 carreiras, na 6ª carreira, tá? Então, a gente conta de baixo para cima. Na 6ª, você coloca um olhinho. Aí, aqui, eu marquei com alfinete pra gente ver. Aí, antes de botar a trava de segurança, é importante que você coloque o olhinho. O que eu faço? Coloco aqui a agulha de crochê para abrir um buraquinho maior. Não tem problema. E coloco o meu olhinho. Dessa forma. E entre eles, eu conto mais ou menos uns 9 ou 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu coloquei aqui uma a mais. Mas 8 ou 9, aí fica a critério de vocês. Vamos ver. Coloquei o meu segundo olhinho. Aí eu conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Aí aqui vocês alinhem direitinho, ver se tá na mesma carreira. Isso sem as travas de segurança antes de colocá-las. Porque uma vez colocada, elas não saem mais, tá? Então, vocês acertam, alinham os pezinhos aqui a parte da frente do Capitão América. E uma vez alinhada, vocês vão colocar as travinhas de segurança. E aí, com os olhinhos alinhados, a gente coloca as travas de segurança dessa maneira. Primeiro, vamos colocar uma. Aqui. E a outra trava de segurança. E aqui a gente tem os olhinhos. A gente trabalhou até a carreira 64. Agora a gente vai trabalhar a carreira 65. Na carreira 65, a gente vai fazer da seguinte maneira. Primeiro ponto baixo. E a gente marca aqui o primeiro ponto baixo. E continua. Serão 9 pontos baixos e uma diminuição. A carreira de número 66 vai ser da seguinte maneira. Primeiro um ponto baixo. E marca o primeiro ponto baixo da sua carreira. E continua fazendo. Nessa carreira serão 8 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 67, a gente vai fazer da seguinte maneira. Um ponto baixo, marcar e fazer 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7. Após os 7 pontos baixos, a gente faz aqui a nossa diminuição. Então, nessa carreira serão 7 pontos baixos e uma diminuição, totalizando ao final da carreira 48 pontos baixos. Na carreira de número 68,
Nós vamos fazer primeiro ponto baixo, marcar e continuar. Na carreira de número 68 e 69, serão ponto baixo sobre ponto baixo apenas, sem nenhum aumento e nenhuma diminuição, totalizando ao final dessas duas carreiras 48 pontos baixos. Aqui a gente já terminou de crochetar as diminuições e você corta o fio, coloca aí uma agulha de tapeçaria e aqui a gente vai fechar. Então, em cada alcinha do ponto, a alcinha de fora, você vai passar a agulha através dela. Então, se são 12, você vai passar em 12 alcinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e finalmente a número 12. Depois que você passou o fio em todas as alcinhas, você vai puxar pra fechar aqui. A nona carreira será da seguinte maneira. Primeiro você faz aqui um ponto baixo, marca. A nona e a 10ª carreira será feita ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições em todas as duas carreiras. Na carreira de número 11, a gente vai iniciar com um ponto baixo, marcar, e continuar. Nessa carreira serão 7 pontos baixos e um aumento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter um total de 54 pontos baixos. A gente vai fazer a carreira de número 12. Primeiro ponto baixo, marcar o primeiro ponto baixo. Nessa carreira serão 8 pontos baixos e um aumento. Ao final de toda a carreira, a gente vai ter um total de 60 pontos baixos. Nós vamos fazer agora a carreira de número 13. Primeiro ponto baixo, se marca. E nessa carreira serão 9 pontos baixos e um aumento. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 14 do capacete. Então, a gente inicia com ponto baixo, marca e dá continuidade. A carreira de número 14 e a carreira de número 15 serão feitas ponto sobre ponto, sem aumento ou diminuição alguma. Ao final dessas duas carreiras, a gente vai ter um total de 66 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira de número 16. Nessa carreira, a gente vai fazer o seguinte. Faz o primeiro ponto baixo, marca ele. E a partir daqui, contando com esse, você faz 48 pontos baixos.
Finalizou, então, a carreira de número 16, os 48 pontos baixos, e marcou. Então, ficou esse espaço aqui sem fazer pontos baixos, e essa quantidade aqui toda são os 48. Agora, a gente faz uma corrente, vira a peça, e vai começar a trabalhar do lado avesso da peça. A carreira aqui de número 17, que são os mesmos 48 pontos baixos. Da carreira número 17 até a carreira 21, a gente vai estar trabalhando dessa mesma maneira, são 48 pontos baixos. Após as carreiras, as repetições, agora a gente vai fazer a carreira número 22. Então, aqui você vai finalizar a carreira número 22, fazer uma corrente e virar a sua peça. Nessa carreira, a gente vai começar as diminuições. No caso, vão ser 6 pontos baixos e uma diminuição. Ao final, você vai ter um total de 42 pontos baixos, porque aqui a gente vinha fazendo 48. Agora, a carreira de número 23. Você vai fazer aqui uma corrente, virar do avesso e fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, você vai ter um total de 36 pontos baixos. Vamos fazer agora a carreira de número 24. Faço uma corrente, viro a minha peça. E nessa carreira, eu vou fazer um total de 4 pontos baixos e uma diminuição. E ao final da carreira, eu vou ter um total de 30 pontos. Vamos fazer a carreira de número 25. Fazer aqui uma corrente, vira a peça pro outro lado e trabalha ponto baixo sobre ponto baixo. Vocês vão trabalhar da carreira número 25 até a número 27, um total de 30 pontos baixos, ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Após terminar a carreira 27, vocês podem cortar o fio e arrematar a peça. Agora, eu vou ensinar para vocês como faz aquele óculos da máscara do Capitão América. Então, aqui, na parte de trás do capacete, onde vocês fizeram essas carreiras aqui, você conta 5 carreiras. Na quinta carreira, você põe o seu fio azul, que eu já coloquei o meu, e a partir daqui você faz 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nesse espaço aqui, nesses pontos aqui, vocês procuram um meio e marcam aqui 5 pontos baixos bem no meio da carreira, cada extremidade com um marcador. Coloquei aqui pra gente marcar. Aí você vai pegar essas 12 correntinhas que você fez e você vai pregar ela aqui no primeiro ponto baixo. Então, você tira aqui o marcador, faz o primeiro ponto baixo, já aprendendo a correntinha que você fez. E aqui você segue um ponto baixo, 2, 3, 4 e a última ponto, você tira o marcador, 5.
Pronto, você fez os 5 pontos baixos. Você faz mais 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, aqui você vem e prende na quinta carreira novamente. Eu botei o marcador aqui para marcar qual é a minha quinta carreira. É bom que vocês façam isso também para vocês não se perderem. Aqui prendo com um ponto baixíssimo. Aí, eu retorno. E cada correntinha dessa que eu fiz, eu faço um ponto baixo em cada uma dessas correntes. Aqui eu repito os 5 pontos baixos e aqui de novo até chegar ao final. Aqui é a primeira carreira do escudo. Você vai fazer um anel mágico e dentro desse anel mágico você vai inserir um total de 6 pontos baixos. Um, 2, 3, 4, 5 e 6. Um pouquinho, fecha o nosso anel mágico. E a segunda carreira vão ser 6 aumentos. Ou seja, são 2 pontos baixos em cada ponto da carreira anterior. São 6 pontos baixos aqui, um aumento. Em cada ponto de base vão ser 12 pontos baixos. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo. Vamos marcar. E no próximo ponto, um aumento. Agora, a gente vai fazer a carreira número 4. Primeiro ponto baixo. Marca. Faz mais um ponto baixo. E um aumento. Então, nessa carreira número 4, serão 2 pontos baixos e um aumento. No total, no final da carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a carreira número 5. Na carreira número 5, você vai trocar de cor para o vermelho. Então, aqui é o último, eu tiro meu marcador e faço meu último ponto da carreira número 4. Mas não fecho. Pego o fio vermelho e troco de cor. E faço conforme as outras vezes. Próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E daí em diante, eu começo a fazer normal. Na quinta carreira, vai ser o seguinte, você faz um ponto baixo, marca, meu primeiro ponto baixo aqui, e continua fazendo. Então, vão ser 2, 3 pontos baixos e no próximo ponto, um aumento. E assim você segue fazendo por toda a carreira. Ao final dessa carreira aqui, a gente vai ter 30 pontos baixos. Agora, eu vou dar início à sexta carreira. Primeiro ponto baixo. Marco meu primeiro ponto baixo.
e continuo. Na sexta carreira, a gente vai ter um total de 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu tenho 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e no próximo ponto, um aumento. Então, ao final de toda essa carreira aqui, eu vou ter um total de 36 pontos baixos. A gente vai fazer a sétima carreira. Mas antes de fazer a sétima carreira, a gente vai fazer a troca de cor, porque a sétima carreira ela vai ser branco. Então, aqui eu já iniciei o meu último ponto da sexta carreira. Mas antes de fechar o meu ponto baixo, eu pego o fio branco, que eu vou utilizar agora, e já fecho o meu ponto. Pronto, aí eu viro a minha peça, dou um nó do fio branco com o fio vermelho. Faço um arremate aqui. E corto o fio vermelho, que é aquele que eu já não vou mais utilizar. Separo ele. E continuo com o fio branco. No próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Ou costurado, ou desliazado, como vocês conhecem. E inicio de fato a carreira número 7. Então, um ponto baixo, marco o primeiro ponto baixo da minha carreira. E sigo fazendo. Nessa carreira número 7, eu vou ter um total de 5 pontos baixos e um aumento. A carreira de número 8. Na carreira de número 8, você vai fazer o primeiro ponto baixo, marcar e dar sequência. Aqui, na carreira número 8, serão 6 pontos baixos e um aumento, ficando então com 48 pontos baixos. A nona carreira, a gente vai fazer com fio vermelho. Então, a gente vai trocar do fio branco, que a gente já vinha trabalhando, para o fio vermelho. Aqui é o último ponto da oitava carreira. Você fecha ele com a linha vermelha. E faz aqui um ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo ponto, você faz um ponto baixo, normal, marca, que vai ser o nosso primeiro ponto da carreira. Nessa nona carreira, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. Lembrando que essa é a última carreira do escudo do Capitão América. Aqui é o escudo já pronto. A gente fez um total de 9 carreiras. Terminou aqui com 7 pontos baixos e um aumento na cor vermelha. Então, ele tá pronto. Aí, a gente fez uma imitação dele. Ele tem o mesmo número de carreiras com a cor vermelha. Essa outra parte que foi feita, a gente vai colocar aqui sobre a outra e fazer vários pontos baixos costurando ao redor dessa peça. Aqui eu continuo fechando o meu escudo, a parte de trás, como eu mostrei para vocês, e aqui a parte da frente. Mas quando já tiver aqui nesse ponto, na metade da peça, mais ou menos, eu insiro um pedaço de acetato cortado redondo, do tamanho aqui mais ou menos do escudo. Vocês recortam um pedaço de acetato ou qualquer outro material e colocam aqui dentro.
para dar mais estabilidade para sua peça. E aí vocês continuam. Um ponto baixo para unir as duas peças. Então, aqui eu tenho meu escudo já finalizado, todo costurado, o verso e a frente. E aqui eu colei essa estrela. Essa estrela eu fiz da seguinte maneira: eu peguei um pedaço de feltro, é um tecido especial, um pedaço de feltro, recortei uma estrela e colei aqui, utilizando essa cola pano. Agora, a gente vai aprender como fazer a asa que vai no capacete do Capitão América. Tá? Aqui a gente vai utilizar o fio branco e vai iniciar. Vocês começam fazendo 6 correntinhas. Então, vocês com a linha de vocês, que vocês já estão usando, branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Com as 6 correntinhas já pronta, eu pulo a primeira correntinha aqui. Na segunda correntinha, eu faço um ponto baixo. 1. E nas outras também. 2 pontos baixos. 3. 4. E 5. Faço aqui uma corrente, retorno e faço os 5 novamente, 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. Daqui vocês vão fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vocês vão pular aqui essa primeira. Na segunda correntinha, vocês vão fazer um ponto baixo. Na outra correntinha, mais um ponto baixo. Dois pontos baixos. E vocês seguem normalmente, como já vinham fazendo anteriormente. 5 pontos baixos aqui. Então, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Fazer mais uma corrente, virar o meu trabalho e repetir os 5 pontos baixos mais 2, ou seja, 7 pontos baixos ao todo. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui eu faço mais 3 correntinhas. Então, 1, 2, 3. Em cima, aqui a partir da segunda correntinha, eu faço um ponto baixo.
na segunda correntinha, 2, e nas demais 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais os dois da ponta, ao todo são 9 pontos baixos. Aqui eu alfinetei todas as partes crochetadas, as asinhas pro capacete, o capacete já coloquei aqui num ponto que eu acho bom. Coloquei do outro, alfinetei também aqui onde que vai ficar a máscara dele. Alfinetei os bracinhos também. E essa estrela e esse A aqui, eu também fiz de feltro. Esse material aqui, que foi o mesmo que eu utilizei para fazer a estrela para colocar no escudo, tá? Aí aqui eu coloco uma agulha de tapeçaria, né, naquele pedaço de linha que eu deixei quando eu terminei o capacete. E aqui eu vou costurar o capacete à peça principal, para ele não soltar. E aqui eu vou fazer o primeiro ponto para vocês verem como que eu faço. Mas as outras peças que estão alfinetadas, elas vão ser costuradas da mesma maneira. Você introduz o fio em uma agulha de tapeceiro e costura da mesma maneira. Então, você pega aqui um ponto na sua peça, no bichinho, e um ponto aqui no capacete. E assim você vai fazendo. Você vai costurando uma peça, um ponto aqui na sua peça e um ponto no capacete. Bordar o sorrisinho. Então, eu pego uma agulha de tapeçaria com a linha preta e inicio. Aqui eu fiz as marcações com alfinete, que eu tenho um total de 4 pontos baixos. E eu começo a bordar. Vou inserir a agulha aqui do lado, em um outro ponto qualquer. E saio com essa agulha até onde eu quero o meu sorriso, onde que tá marcado com o primeiro alfinete. Então, tiro ele e continuo. Virar aqui a minha peça. Vou inserir a agulha aqui nesse buraquinho, a segunda marcação da alfinete, e retiro ele. Na carreira aqui de cima, essa carreira é a carreira que a gente tá inserindo a agulha. Na outra carreira, a gente procura mais ou menos o meio para inserir a nossa agulha. Pronto. Eu não aperto ele ainda, deixo aqui frouxo. Passo a minha agulha através dessa argolinha que eu fiz. Aqui, passo ela. Insiro novamente a agulha no mesmo lugar onde eu inseri da última vez, voltando ela pra cá, pra eu arrematar. E puxo.
Aqui eu puxo bem devagar. E vou ajustando conforme eu quero o meu sorriso. Aqui você já tem a sua peça finalizada. O sorriso bordado, os olhinhos, capacete com as asinhas, os bracinhos e o escudo aqui do Capitão América. Então, a nossa peça tá pronta e finalizada.